Eu vou explicar para vocês hoje o que é um desvio padrão, tá? É mais fácil calcular o desvio padrão do que entender o que é o desvio padrão. Desvio padrão é uma medida de dispersão, tá? Quanto maior o desvio padrão, mais varia uma distribuição. Ele é uma medida de dispersão. Ou seja, ele é uma medida do tanto que varia uma distribuição. Ou seja, eu tenho uma quantidade de dados, o quanto essa quantidade de dados varia em relação à média, eu chamo isso de desvio padrão. Aliás, só para tentar ilustrar melhor, vamos supor que eu tenho um gráfico de milhões de dados. E aí eu faço o gráfico de barras, e esse gráfico de barras é uma coisa assim. Peraí. Uma coisa mais ou menos assim. Essa é uma curva da distribuição dos dados. Depois eu vou falar melhor sobre essa curva, tá? Essa curva tem um nome, ela chama curva normal de Gauss. Curva normal de Gauss. Quando a distribuição segue essa curva, o número que está aqui no meio é a média. É a média. E eu tenho um ponto de inflexão, porque essa curva está subindo. Se ela continuasse subindo, ela está subindo. Se ela continuasse subindo, ela ia subir assim, né? Aqui, ela faz um negócio chamado inflexão. Esse ponto, onde ela faz a inflexão, ou seja, ela muda o ritmo, tá? Se alguém aqui já estudou cálculo diferencial integral, é quando a derivada dessa curva fica zero, tá? Eu tenho a média menos o que eu chamo de desvio padrão, que eu vou representar por esse símbolo aqui. E aqui eu tenho a média mais o desvio padrão, tá? Nesse intervalo entre média e desvio padrão, em geral, eu tenho 68% das ocorrências. Para entender de onde sai o 68% é muito complicado. Precisa usar o cálculo integral. Cálculo diferencial integral a partir de integral para chegar no 68%. É bastante complicado. Mas isso significa que um pouco mais de 2/3 das ocorrências ocorrem entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. É uma medida de dispersão. Quanto maior o desvio padrão, mais varia a distribuição. Tá? Então, se eu tenho um desvio padrão grande, a distribuição é heterogênea. Se eu tenho um desvio padrão pequeno, a distribuição é homogênea. Tá? O desvio padrão, ele varia para a amostra e para a população. Tá? Então, eu fiz até uma tabela aqui, mas deixa eu fazer melhor. Se eu estiver falando de população, se eu estiver falando de amostra, a minha média é a mesma. O símbolo da média da população é esse M de perna comprida. Acho que foi você que perguntou ontem, Mayara. Não sei se foi você ou a Paula. Já a média da amostra, ela é dessa forma. Tá? Já o desvio padrão da população é isso aqui. É uma letra sigma grego. Tá? É a letra sigma. E da população, o desvio padrão é um S. Certo? Então, média e desvio padrão tem esses símbolos. O desvio padrão da amostra é diferente do desvio padrão da população. Tá? Então, isso é um complicador. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Tá? Vamos supor que eu tenho... Não sei se eu coloco 10 números ou coloco menos. Vou colocar menos. Eu tenho um grupo de crianças, tá? E elas têm 5, 6, 7 e 8 anos. Essa é a idade das crianças, tá? Como que eu calculo o desvio padrão dessa distribuição? Então, eu quero perguntar.
qual é o desvio padrão. Vou tentar explicar o desvio padrão fazendo a conta passo a passo, depois eu escrevo uma fórmula. Primeira coisa, eu vou calcular a média. Então, sempre que eu quiser calcular o desvio padrão, eu calculo a média. Somo tudo, divido por 5, certo? 5 mais 6, 11, mais 6, 17. Vamos pôr um que vai dar redondo. Quanto que dá essa soma aqui? 17 mais 7, 24, 32. Deu 32. Eu acho que 32 não é redondo, né? 32 por 5 não dá redondo. Vamos pôr um número redondo para facilitar. Então, falta 3. Então, vamos pôr 9 aqui. Vamos pôr 8 aqui. E vamos pôr 8 aqui. E essa soma aqui dá... Quanto que dá essa soma, pessoal? 25, 36? Sim, sim. Eu estou fazendo isso porque, se não for redondo, é muito complicado fazer a conta à mão, tá? Então, tem que ser um valor inteiro. Principalmente a primeira vez que eu estou explicando. Eu somei esses valores aqui, deu 35. 35 dividido por 5, 7. A soma está certa ali? Dá 35 mesmo? 13 mais 13, 26, dá 7, tá? Então, olha o que eu vou fazer para achar o desvio padrão. Vou escrever os números aqui para mostrar um jeito bem didático de fazer isso aqui. Tá? Depois vocês podem adaptar o jeito que vocês acham mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o desvio da média. Ou seja, eu vou pegar cada xi, tá? Eu posso chamar, lembra que eu falei isso aqui de x1, x2, x3, x4 e x5. Eu vou catar cada um dos xi, vou fazer com mais espaço, tá? 5, 5, 8, 8, 9. Eu vou catar cada um dos xi e subtrair a média. Então, vamos lá. A média é 7. Então, 5 menos 7, 5 menos 7, 8 menos 7, 8 menos 7, 9 menos 7. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu simplesmente achei o desvio absoluto de cada número com a média, tá? Então, eu peguei cada número e subtraí da média. Esses aqui variam 2 da média. Esse daqui varia... É menos 2, né? Esse daqui varia 1, 1. E esse varia 2, tá? Lembrando que a soma desses desvios sempre dá 0. Então, então parece que não vai dar 0. Menos 2, menos 4. Vai dar 0 sim. Menos 4 mais 4, 0. Bom, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse desvio e elevar ao quadrado, tá? Ah, por que eleva ao quadrado? É complicado. Vamos entender isso como uma definição. Vou elevar ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Aqui é 4. Aqui é 1. Aqui é 1. E aqui é 4. Tá? Vamos somar tudo, então. Vamos somar tudo. Soma. Essa soma aqui vai dar 4 mais 4, 8, mais 1, 9, 10, 14. Certo? O que é o desvio padrão? O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada do 14 dividido pela quantidade de elementos 5. 14 dividido por 5 vai dar 2,8. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 2,8. Nas provas, eles põem número que vai dar conta exata. Tá? Então, vou tirar lá raiz quadrada de 2,8. Raiz quadrada de 2,8 é 1,67, que é o desvio padrão desses dados. Tá? Ok?
Conseguiram entender como se eu faço um desvio padrão? Depois eu vou explicar melhor, mas assim, deu para ver que não é uma coisa tão complicada o cálculo do desvio padrão. Dá para fazer ele manualmente. Tá? Em geral, você faz ele em aplicativo, tá? Ou em calculadora. Em geral, você tem que saber o que é um desvio padrão. O detalhe é que esse é amostral. O desvio padrão populacional, se fosse uma população, o desvio padrão eu dividia por 4. Eu tenho que tirar um número do total, tá? Então, se fosse o desvio padrão amostral, eu tiraria um valor, tá? Seria 5 menos 1. Mas eu estou falando de desvio padrão populacional. Então, a fórmula do desvio padrão, ela é desse jeito, ó. Desvio padrão é igual a raiz quadrada da somatório dos desvios da média ao quadrado sobre o número de elementos. Tá? Isso se for para população. Agora, se for para amostra, eu chamo de S, tá? E a média eu vou chamar de X barra. E eu divido por N menos 1. Então, percebe a diferença? Se eu estiver falando de uma amostra, eu vou dividir por N menos 1. Se eu estiver falando de população, é N. Por que isso é tão complicado que é impossível explicar num curso básico. Mas, se você tiver que calcular a amostra, você vai ter que dividir por N menos 1. Se você tiver que calcular a população, é por N. No Excel, você tem que pôr 10 VPA de P para calcular o populacional e não amostral. E nas calculadoras tem a tecla para o desvio padrão amostral e para o desvio padrão populacional. Tá? Ok? Tem um monte... No GeoGebra tem uma função só para calcular essa parte de desvio padrão. Não sei se vocês conhecem o GeoGebra. O GeoGebra ele tem uma parte que é específica de estatística e probabilidade. Então, tem... Pior que eu não sei onde que é. Eu sei só no como é que chama? Quando você baixa o aplicativo. Eu não sei olhar aqui na internet, mas vamos ver se eu vou achar. Tem uma função do GeoGebra, que é uma função para ele usar probabilidade. Tá? E aí ele vai fazer a parte de estatística ali. Deixa eu ver onde que é. Aqui, achei. Tem uma parte aqui que é estatística. Ué. Pegando o GeoGebra Classic. Aqui, probabilidade, achei. Então, olha aqui. Tá vendo isso que eu fiz? Isso que está aqui na lousa, na tela, é a curva normal. Não sei, que não sei se dá para desenhar aqui, acho que não. Mas olha no meu cursor, vocês estão vendo? Não dá para ver também, né? Nesse ponto aqui, menos 1, isso aqui é o desvio padrão. E aqui eu estou calculando a área sobre o desvio padrão. O que é menos 0,5? O zero é a média. Menos 0,5 é a média menos meio desvio padrão. Aqui é menos 1 desvio padrão. Menos 3 desvio padrão é uma coisa muito rara. Quanto mais se afasta da média, mais desvio padrão, mais raro é. Mais raro para cima e mais raro para baixo. Isso aqui é a curva normal. As pessoas detectam talento analisando quantos desvio padrão estão acima e quantos desvio padrão estão abaixo da média. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui no canto superior, ó, desse lado aqui, ó, não sei, do lado contrário, do lado da esquerda, não sei se vocês estão vendo uma letra M igual a 0 e esse sigma igual a 1. Esse M é um Mi.
Isso aqui é a média do desvio padrão. A média é 0, o desvio padrão é 1. Eu posso mudar a minha média e meu desvio padrão. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estava falando, aqui, a média é 5 e o desvio padrão é 1,67. Então, se eu colocar ali a média 5 e o desvio padrão 1,67, eu tenho a minha representação daquela distribuição, tá? Pode ver que a maior parte dos dados é 5 e vai ficando raro quanto maior for, tá? Então, isso aqui é uma distribuição que mostra a média 5 e varia de acordo com mais ou menos o desvio padrão. É importante entender que nesse intervalo do desvio padrão mais a média, eu tenho a maior parte dos dados. Então, se a média é 7 e o desvio padrão é 1,67, entre 7 mais ou menos 1,67, eu tenho 2/3 das informações, tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Não é só de desvio padrão que a gente sobrevive. Tem outras medidas de variação. Uma das medidas de variação é chamado variância. O que é a variância? A variância é simplesmente o quadrado do desvio padrão. Agora não faz nenhum sentido a variância, mas a variância é simplesmente o quadrado do desvio padrão. Ou seja, desvio padrão vezes o desvio padrão. Desvio padrão sem a raiz quadrada. É o quadrado do desvio padrão. Certo? É simplesmente a somatória dos desvios absolutos dividido por n, sem a raiz quadrada. Tá? Isso chama variância. E o coeficiente de variação é simplesmente o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão dividido pela média é uma porcentagem. Essa porcentagem é chamado de coeficiente de variação. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Olha aqui. Não, vamos fazer certinho. Então vamos achar tudo que está pedido. E tem também o desvio médio. Eu vou explicar fazendo a conta. Então vamos lá. Vamos calcular essas medidas todas aqui. Eu vou explicando, calculando, tá? Nossa, eu dava aula disso tão bem, é que eu não estava tão cansado quanto eu tô. Então vamos lá. Eu quero achar amplitude, máximo, mínimo, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente e variação. Então, o que é amplitude? Amplitude, que é H amplitude, é o máximo menos o mínimo. Então, amplitude é o máximo, que é 11, menos o mínimo, que é 5, que é 6. Então, a amplitude desses valores aqui é 6. Tá? Bom, vamos achar a média. Não está pedindo a média, mas eu preciso achar. Somo todos, divido por 3. 5 mais 7, 12. 12 mais 11, 23. Vamos por 12 aqui? Vamos por 12? Ficar mais fácil? Por 12. Então, dá 24 por 3, a média é 8. Tá? Então, o que é o desvio médio? Vamos entender o que é desvio médio. Vamos fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui, 5, 7 e 12, e vamos achar a distância desses valores com a média. Então, 5 menos 7, 7, não, menos 8, né, que é a média. 5 menos 8, 7 menos 8, 12 menos 8.
5 menos 8 menos 3, 7 menos 8 menos 1, 12 menos 8, 4. Tá? O desvio médio é diferente do desvio padrão? É a soma do módulo desses valores. O módulo dos valores. O módulo aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 4. E divido isso aqui por 3. Tem gente que fala que desvio médio é bom. Na prática, o desvio médio não é bom. Dá 8 terços aqui, 8 terços, que é 2,67. Então, isso é o desvio médio. O que é o desvio médio? Desvio médio é a soma dos desvios em módulo, do módulo dos desvios, dividido pela quantidade. Tá? Isso é o desvio médio. Então, isso aqui é chamado desvio médio. Ok? Bom, vamos agora achar isso ao quadrado para economizar, que vai dar 9, que vai dar 1 e aqui vai dar 16. E agora eu posso calcular a minha variância. O que é a variância? Que não tem nem símbolo próprio. A variância, o símbolo é um desvio padrão ao quadrado. Variância é a soma daqueles quadrados ali, dividido por 3, que são 3. Vai dar 26 dividido por 3, que é igual a 26 por 3 é 8,67. E o que é o desvio padrão? A raiz quadrada de 8,67. Nota que o desvio padrão é próximo do desvio médio, mas ele não é a mesma coisa. O desvio padrão aqui deu 2,94. Nota que não muda muito o desvio padrão para o desvio médio. Certo? E, por último, o coeficiente de variação. É a razão entre o desvio padrão e a média. Ou seja, 8,67 dividido por 8. Não, 2,94 dividido por 8. Que é o desvio padrão, não a variância. Só que aí eu vou pôr em porcentagem. Deu o quê? Coeficiente de variação deu 0,3675. Então eu digo que essa distribuição varia 36,75%. Tá? É a variação do coeficiente de variação. Tá? Essas são as chamadas medidas de dispersão. Ontem eu falei das medidas de tendência central. Essas são as medidas de dispersão, o tanto que varia em torno da média. Tá? Então, uma medida de tendência central e essas são medidas de dispersão. Aqui é muito mais valores, né? Mas dá para fazer, tá? Se a média for exata, dá para fazer. Então, dá para fazer até a mão. Eu acho que eu fiz isso na sala com os alunos, tá? O desvio padrão só vai ser zero se todos os valores forem iguais, tá? Aí o desvio padrão é zero. A única possibilidade do desvio padrão ser zero é se todos os valores serem iguais. Olha aqui. Em geral, nos concursos, eles põem assim, ó. Tá vendo? Deu os valores, a soma e pede o desvio padrão. O desvio padrão aqui é fácil, ó. Eu vou pegar a soma, dividir pela quantidade de pessoas, 10 alunos, e tirar a raiz quadrada. Então, só olhando essa tabela, eu consigo calcular o desvio padrão. Se fosse o desvio médio, não daria nem para fazer, né? Teria que somar esses módulos e dividir por 10 também. Não dá para fazer. Então, desvio padrão é raiz quadrada de 1,129.
Esse é o desvio padrão dessa distribuição. Certo? Então, qual que é o desvio padrão aqui? Raiz quadrada de 1,129, que é 1,0625. Certo? Pessoal, eu expliquei o que é desvio padrão e eu vou encerrar a aula por hoje. Eu quero ver se eu reelaboro esses horários, esse planejamento. Tem muito pouca gente vindo. Quero ver se eu divulgo mais. Tá bom? Então, por hoje eu vou encerrar. Agradecer o Tiago, a Sara, a Maiara e o Rodrigo. Mas hoje eu vou encerrar, tá? E a gente continua num próximo dia, ok? Eu não tô legal mesmo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô esgotado. Então, quero agradecer, muito obrigado pela presença. Segunda-feira vai ter, vamos ver. Eu vou tentar descansar o final de semana para ver se eu volto melhor, tá? Pior que não tem jeito, é o BMAP. Tem que corrigir os cartões do BMAP. Bom, então, até mais, pessoal. Muito obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigado por vocês, heróis da resistência. Até mais.